canal Os Experts. É aquele canal onde a mãe desesperada vai procurar informações que vão ajudar ela a lidar com as dificuldades escolares dos filhos dela, né? Bom, e qual é o nosso problema de hoje, né? Qual é o cenário que nós temos hoje aqui no sentido da educação? Nós temos essa grave pandemia do coronavírus que está acontecendo. É uma crise sem precedentes, né? São situações que a gente nunca viveu na vida. E uma dessas situações que eu particularmente nunca vi, não sei se você já viu, é essa tal de suspender as aulas, né, por conta do período de contágio. O que é uma decisão, na minha opinião, até inclusive acertada, né? É uma coisa que realmente a escola aglomera muita gente e uma forma muito eficaz de proteger as pessoas dessa contaminação é suspender as aulas. Mas essa suspensão, ela vai gerar um problema. Qual é o problema? A mãe vai olhar para mim e vai falar assim, mas Maicon do céu, suspendeu as aulas e agora o que eu vou fazer com esse meu filho dentro de casa? O que eu vou fazer com esse menino? Porque veja, quando a gente está de férias, é uma coisa, né? A gente viaja, a gente cria uma série de situações de entretenimento. Mas e agora? O que vai fazer, né, numa situação dessa de quarentena? Então nós decidimos gravar esse vídeo emergencial, né? Emergencial porque está fora do dia normal da gente lançar vídeos no YouTube. Você pode até notar que hoje nós estamos aqui na escola, no Mérito, né? A gente estava trabalhando aqui. E até, inclusive, você pode reparar que o cenário está diferente aqui ao meu redor, é porque a gente não está gravando onde a gente costuma gravar, a gente teve que improvisar um estúdio aqui para poder fazer esse vídeo, né? Por quê? Porque eu senti que eu preciso dar alguma luz, alguma informação aí para as mães que seguem esse canal poderem lidar um pouquinho melhor com essa situação de suspensão das aulas, né? E aí, qual é o nosso cenário? Vamos desenhar, vamos delimitar aqui o nosso problema. Olha só. A vida escolar da criança ou do adolescente é algo que dá muito, mas muito trabalho para a mãe. Por quê? Leva, busca da escola, ajuda a fazer tarefa, ajuda a fazer trabalho. Aí de vez em quando os professores ainda passam maquete, ainda passam cartaz, coisa difícil de fazer, né? Ajuda o menino a preparar para a prova. Às vezes a escola te chama para fazer reclamação. Quando tem um passeio na escola, você tem que fazer uma série de preparativos e muitos outros, uma infinidade de coisas que dão trabalho. Então o fato é que ser mãe de um estudante é muito, muito, muito cansativo. Quando vem uma notícia dessa, de suspensão do período letivo, de suspensão das aulas, diante de tanto trabalho, o que a mãe tende a fazer? A mãe tende a ligar o modo férias. Ó, vou ligar o modo férias, não tem aula, vamos ligar o modo férias. Só que esse modo férias, gente, nesse momento, ele vai trazer dois perigos que eu quero que você preste atenção neles. Primeiro, se a criança ou adolescente ele tinha algum tipo de dificuldade, que ele estava em processo de superação, esse processo ele não vai desaparecer por causa do modo férias. E pior do que isso, ele tende a se intensificar. Por que ele pode se intensificar? Porque você imagina que a criança está num período de superação, ela está desenvolvendo, ela está aprendendo algumas coisas, ela está desenvolvendo uma habilidade, desenvolvendo uma competência. Aí você pega e quebra esse ciclo no meio, interrompe esse trabalho. Né? Nessa interrupção, o que pode acontecer? Você pode regredir, a criança pode retornar a um estágio de dificuldade que ela já tinha superado. Né? E aí, quando retornar de novo às aulas, aí isso vai se tornar um problema talvez até grave. Né? Outra coisa, quando voltar às aulas, a tendência é que essa volta ocorra de maneira atropelada, porque a gente ainda não tem uma noção de como as escolas vão trabalhar esse calendário, então a gente não sabe quanto tempo vai durar essas paralisações, a gente não sabe se isso vai ser descontado das férias ou se isso vai ter que ser recuperado de uma outra forma. Então a tendência é que quando retornar na escola as provas venham de maneira mais apressada, ter um acúmulo de conteúdo, né? Então uma tendência de haver um atropelamento, uma complicação, vamos dizer assim, um turbilhão de problemas no momento das provas, das avaliações. Isso pode gerar algum tipo de prejuízo para os alunos, né? Esse é o perigo número 1. Qual é o perigo número 2? O tédio. Mas por que o tédio é um perigo? Porque eu sei que você que é mãe, que está me assistindo, você vai ficar maluca. Você vai ter uma criança, um adolescente ou vários, né? Para quem tem mais de um filho, 2, 3, 4.
um monte de criança, um monte de adolescente entediado dentro de casa. Pior do que isso, não pode sair, não pode ir no cinema, não pode ir num parque, não pode ir no zoológico. Por quê? Porque a gente tem que evitar ao máximo possível e aglomeração de pessoas. Então realmente essas crianças vão ficar em casa. E esse tédio com certeza vai perturbar muito a cabeça das mães aí do nosso Brasil, né? E do mundo até, inclusive. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui não é para apavorar ninguém, eu estou fazendo esse vídeo para ajudar. Então eu vou te dar algumas dicas que vão servir para você lidar um pouquinho melhor com esse período de paralisação das aulas. Bom, só que tudo isso vai girar em torno de um propósito. Nós vamos transformar a dificuldade em oportunidade. Nós vamos pegar esse momento de crise e usar ele como uma oportunidade de superar alguns probleminhas que é comum que as crianças tenham na escola, os adolescentes. Bom, então eu vou te dar algumas diquinhas, olha só. Primeira coisa, estudo de conteúdos básicos. Então você pode criar um cronograma aí na sua casa com seu filho e ele não deve ficar sem estudar de jeito nenhum. Ele tem que estar estudando alguma coisa. Então, estudar o quê? Estudar os conteúdos básicos. Nesse momento que a aula está suspensa, é mais importante fazer isso do que revisar o conteúdo que ele está vendo. Né? Por quê? Porque a gente já discutiu aqui em alguns vídeos aqui do nosso canal que a base teórica é um fundamento importantíssimo. Sem base teórica não dá para uma criança ou um adolescente estudar um conteúdo complexo. Então volta, mãe, a estudar lá a matemática básica com seu filho, incentivar ele a fazer isso. Ó, tabuada de novo, operações básicas, MMC, MDC, regra de 3 na matemática. Eu estou dando mais exemplos de matemática aqui porque a matemática é o que costuma provocar mais episódios de baixo desempenho. Né? Mas se você estiver falando de português, por exemplo, técnicas de redação, de novo, o que é introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Se a gente estiver falando de redação do Enem, proposta de intervenção, tese, como é que faz, estudar de novo esses requisitos que são a qualidade de um texto, tá? Vai ajudar essa criança muito nas escolas. Estudar bastante interpretação de texto, porque a interpretação de texto é a base de tudo, é a base de resolver um problema na matemática, é a base para poder fazer uma boa leitura, uma boa interpretação de conteúdos de matéria mais teórica, biologia, química, história, geografia, né? Então, estudar conteúdo básico sempre, tá? Outra coisa, mãe, incentive o seu filho na leitura, essa é a hora. Por quê? A leitura, quando a pessoa tem o hábito de ler, isso melhora muito o texto escrito dela, melhora muito a capacidade de interpretação e aumenta muito o repertório sociocultural, né? Que são todos esses três que eu falei, são fundamentos importantíssimos para o bom desempenho escolar, tá? Então é aquela diquinha, você não vai poder provavelmente ir numa livraria, porque a gente está evitando aglomerações, então faz assim, senta no seu computador, abre lá uma loja virtual de livro na internet, procura um livro que seu filho goste, de um tema que ele goste, que ele concorde de ler, né? Compra o livro que ele quiser. Por quê? Porque é importante para o engajamento dele, senão ele não vai querer ler o livro, né? Mas então o que vai acontecer? Esse hábito de leitura que ele pode desenvolver nesse momento pode ser a chave, pode ser assim o plus, o jeito de você desatar um nozinho que vai fazer ele desenvolver bem melhor a vida escolar dele quando essa crise acabar. Outra coisa que é bom você discutir com seu filho nesse momento, tirar um tempinho para fazer isso, escolher a profissão, tá? Indagar o seu filho sobre o que ele quer fazer no futuro, principalmente se ele for adolescente. A gente já discutiu em alguns vídeos aqui que o adolescente tende a aumentar o engajamento quando ele percebe, quando ele reconhece que estudar é algo importante para a sobrevivência dele. Então, quando ele escolhe uma profissão, aí você já começa a pesquisar ali quanto é que é o salário, tem concurso público, não tem para essa área, o Brasil é promissor nessa área, não é, tem oportunidades no exterior, né? Então você faz toda uma busca, toda uma pesquisa sobre a profissão, no momento em que ele sentir, não, eu quero fazer isso, no dia que seu filho te der essa resposta, eu quero fazer isso, o dia que ele te der essa resposta com convicção, você vai ver que você vai deixar de ter problema com o filho desinteressado, tá? Então mostrar para ele, discutir, incentivar essa pesquisa é algo que pode desatar esse nozinho, pode fazer ele começar a andar nesse caminho, tá? E mais do que isso, nessa questão de olhar a profissão, fazer um plano de ação, é mais uma coisa que vai mexer no engajamento do menino, o que ele quer fazer, aonde ele quer estudar, como ele vai fazer para alcançar esse objetivo, quando, fazer um cronograminha de atividades para ele poder atingir esse objetivo profissional lá que ele vai elencar, tá bem?
Bom, aí você vai falar comigo o seguinte, eu tenho certeza que quando eu falei, você concordou com tudo, mas você teve um pensamento aí que te incomodou. Você falou assim, tá bom, agora eu quero ver convencer meu filho a fazer isso. Ele vai protestar, ele não vai querer, ele não vai gostar, na cabeça dele ele tá de férias. Bom, mãe, aí você vai usar o seu poder de mãe, né? Aí você vai usar toda aquela capacidade que você tem de persuasão, e às vezes essa persuasão é até enérgica, né? E a mãe tem todo o direito de fazer isso, dar bronca, brigar, danar, soltar um pouquinho de fúria. Nesse momento é bom para fazer o indivíduo se situar, né? Entender o que está acontecendo. Então o que é o negócio? É importantíssimo também o indivíduo melhorar o repertório sociocultural dele, né? O que é esse repertório sociocultural? É aquele repertório de conhecimentos sociais, de entendimento, de que notícia que ele leu, de que livro que ele leu, o que ele entende sobre a vida, não necessariamente o que foi ensinado pela escola. Aumentar esse repertório sociocultural, ele pode ser feito de maneira gostosa. Como que você faz isso de maneira gostosa? Esse repertório ele melhora muito quando você assiste filmes, quando você lê livros, documentários. Então você pode sentar com seu filho e delimitar ali um seriado para ele acompanhar, um documentário para assistir, um filme lá que fala da Segunda Guerra, que fala da Era Vargas, que fala da pré-história, ou que fala do reino animal, ou que fala de uma planta, enfim, você separar materiais que são de entretenimento, que são gostosos de você consumir, mas que tem um fundamento científico, que melhora o intelecto do indivíduo, quer dizer, isso significa aumentar o repertório sociocultural. O que isso representa? No que isso é útil? Bom, para efeito de Enem, por exemplo, é excelente, porque o repertório social ajuda ele a resolver várias questões do Enem e o repertório sociocultural ajuda ele muito a fazer a redação do Enem. E aí eu vou te dar uma diquinha seguinte, ó, eu acabei de te falar sobre o protesto, sobre ele não querer, né? Então o que você vai fazer? Uma forma de você persuadir ele é você criar um cronograma. O cronograma é a palavra-chave, né? Como que é fazer esse cronograma? Primeiro, você vai sentar com ele e conversar sobre os objetivos desse cronograma. Então você vai falar para ele, você vai fazer uma leitura do cenário, que não é férias, que não é brincadeira, que é importante para o desenvolvimento da vida escolar dele. Se for preciso, mostre esse vídeo, se você achar que é relevante, né? Conversou, explicou a relevância. Criança e adolescente não necessariamente vai fazer o que você está pedindo só porque você está falando isso, não. Ele pode até concordar, o intelecto dele pode até concordar, mas se isso não for feito, se isso não estiver organizado, a tendência é que ele não cumpra, ele vai deixando para depois, acaba não fazendo. Então o que você faz? Conversou, convenceu ele de certa forma de que isso é importante, o que você faz? Você faz um cronograma, você pega lá uma folha de papel, delimita ali os horários que ele vai fazer cada atividade. Ó, tal horário você vai estudar matemática básica, tal horário você vai fazer uns exercícios de interpretação de texto, tal horário você vai produzir um texto para mim. Em um outro determinado momento eu quero que você assista, escolhe um documentário aí no Netflix que tenha uma relevância científica, que tem uma relevância social, e aí no resto do tempo você deixa ele fazer o que ele tiver vontade, jogar um videogame, assistir uma bobagem qualquer que ele queira, tá bom? Faz o cronograma e vigia e cobra esse cronograma durante um tempinho, né? Se você fizer isso 1, 2, 3, 4 dias, a tendência é que vire um hábito. Aí você não vai precisar cobrar mais dele tanto, ele vai começar a fazer espontaneamente. A tendência também é que ele goste, e aí você vai dar um salto enorme na sua vida se você ensinar o seu filho a consumir conteúdo útil, a fazer um entretenimento útil, um entretenimento edificante para a cabeça dele, né? Se você conseguir manter um hábito desse, ele vai gostar, ele vai passar a gostar de fazer isso. Quando algum coleguinha falar de um seriado, por exemplo, que é besteira, ele vai preferir assistir uma coisa que tem uma relevância, que tem um significado, tá? A tendência é essa. Então faz isso, mas faz o cronograma e cobra esse cronograma. Você vai ver que vai dar certo. Depois você pode até voltar aqui no vídeo e comentar se eu estou certo ou estou errado, tá bom? Bom, gente, essas são as diquinhas aqui dos extras para esse momento difícil, tá? A gente sabe que é um período que a gente não sabe nem que dificuldade a gente vai enfrentar, mas eu tô tentando encarar esse momento com um lema, né? Transformar a crise
em oportunidade, transformar a dificuldade em coisa útil, tá? Então por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui emergencial e rapidinho aqui para ver se a gente consegue ajudar um pouquinho as mães aqui que acompanham o nosso canal a passar por esse momento, tá bem? Então já vou te pedir aqueles favorzinhos básicos, tá? Curte a nossa página, tá? Dá uma curtidinha aí no nosso vídeo se você gostou do conteúdo. Se você não gostou ou se você gostou, comenta, explica pra gente o que você queria ver, conta a sua história, que isso pode virar um vídeo que a gente faça exatamente para te ajudar. Pode ser o problema de várias mães, a tendência é que seja, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, compartilha ele com uma pessoa que você conheça, uma amiga sua, que seja mãe também, que esteja passando pelos mesmos problemas que você, tá bom? Segue a gente na rede social, porque no nosso Facebook, por exemplo, a gente está colocando vários materiais em forma de texto, tá? Então talvez você até goste do conteúdo também. Então acesse lá o nosso Facebook, acesse o nosso Instagram, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Vamos superar a dificuldade, vamos transformar a dificuldade em oportunidade, tá ok? Muito obrigado.